Regras da potenciação. Para que aprender regras da potenciação? Gente, essas regras são fundamentais para entendermos determinadas matérias. Dentre elas, juros compostos, que com certeza fazem parte do nosso dia a dia. Então, sendo assim, vamos a elas. Letra A. A elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado ao expoente zero vai dar como resultado 1. Por exemplo, 4 elevado a zero é igual a 1. 1 sobre 2 elevado a zero vai ser igual a 1. Essa fração também, 1 sobre 2 elevado a zero, vai ser igual a 1. Se você tiver lá, por exemplo, 1 milhão elevado a zero, vai ser igual a 1, ok? Letra B. A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, qualquer número elevado ao expoente 1 vai dar o próprio número. Por exemplo, 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. 5 elevado a 1 vai ser igual a 5. Se você tiver lá também 1 milhão elevado a 1 vai ser igual a 1 milhão. Letra C. A elevado a menos x. Aqui a gente tem o expoente negativo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um artifício para que esse expoente passe a ser positivo. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter a base. O inverso de A vai ser igual a 1 sobre A, ok? Como é que a gente acha o inverso de um número? Por exemplo, se a gente tem lá 3, qual é o inverso de 3? A gente vai colocar esse 3 em forma de fração. Como? Vamos colocar 3 sobre 1, que não altera. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Agora vamos inverter, tá? O numerador 3 passa a ser o denominador no seu inverso. E o 1, que é denominador, passa a ser o numerador no seu inverso. Então, o inverso de 3 vai ser igual a 1 sobre 3, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. 2 elevado a menos 3, expoente negativo. Então, vamos procurar o inverso do número 2, da base 2. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2, colocando ele aqui em forma de fração, 2 sobre 1, para não alterar o número. O inverso vai ser 1 sobre 2, ok? Denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador no seu inverso, ok? Então, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Agora sim, vamos resolver. A gente vê aqui que a fração inteira está entre parênteses. A gente tem que colocar esse parênteses indicando que tanto o numerador quanto o denominador está elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 multiplicado por ele 3 vezes, vai ser igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 8. Então, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 8. Outro exemplo. 3 sobre 2, a base aqui é uma fração, elevada a menos 4, que é um expoente negativo. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter a base para que o expoente fique positivo.
O inverso de 3 sobre 2 vai ser igual a 2 sobre 3. Agora sim, com expoente positivo. 2 sobre 3 elevado a 4. Como é que a gente resolve isso? 2 elevado a 4 é a mesma coisa que multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 16. Agora, o denominador, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, porque ele está elevado à potência 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 81, ok? Então, 3 sobre 2 elevado a menos 4 vai ser igual a 16 sobre 81. Letra D. A elevado a x vezes A elevado a y vai ser igual a... Bom, aqui a gente vê que as bases são iguais e temos uma multiplicação. Nesse caso, o que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. A base é A, a gente vai repetir a base A e somar os expoentes x mais y. Por exemplo, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 vai ser igual a base 5, a gente repete e soma os expoentes. 2 mais 3 vai ser igual a 5. Então, vai ser igual a 5 elevado a 5, ok? Outro exemplo, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 2 vai ser igual a bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 2, que vai ser igual a menos 1. Então, a gente vai ficar com 2 elevado a menos 1, expoente negativo. Vamos inverter a base para que o expoente fique positivo. O inverso da base 2 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Vai ser igual a 1 sobre 2. Letra E. A elevado a x vezes B elevado a x vai ser igual a... Aqui a gente vê que as bases são diferentes e os expoentes são iguais. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar essa multiplicação A vezes B entre parênteses e elevar ao expoente comum, x. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vai ser igual a... A gente vai colocar o 2 vezes 3 entre parênteses e vai elevar ao expoente comum, que é 2. 4 elevado a 3 vezes 6 elevado a 3 vai ser igual a... O que a gente vai fazer? Vamos colocar as bases que são diferentes entre parênteses, 4 vezes 6, e vamos elevar ao expoente comum 3. 4 vezes 6 elevado a 3. Letra F. A elevado a x dividido por A elevado a y vai ser igual a... Aqui nós temos bases iguais e uma divisão. Como é que a gente resolve? A gente repete a base e, como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. A elevado a x menos y.
Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2 vai ser igual a bases iguais, a gente repete a base aqui é 2, e subtrai os expoentes. 5 menos 2 vai ser igual a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 4 vai ser igual a bases iguais e uma divisão. A gente repete a base é 3 e subtrai os expoentes. 2 menos 4 vai ser igual a menos 2. Expoente negativo, a gente não gosta disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse expoente passe a ser positivo. Como? Invertendo a base. A base aqui é 3. O inverso de 3 é igual a 1 sobre 3, entre parênteses, elevado, agora sim, ao expoente positivo, ok? Gente, a gente sempre tem que colocar entre parênteses, indicando que tanto o numerador quanto o denominador vai ter que ser elevado ao expoente. 1 elevado a 2 é igual a 1, 3 elevado a 2 é igual a 9. Resultado, 1 sobre 9. Letra G. A elevado a x dividido por b elevado a x vai ser igual a gente vê aqui bases diferentes e expoentes iguais, que a gente pode escrever assim. Entre parênteses, a gente coloca somente a divisão a sobre b elevado ao expoente comum, que aqui é x, elevado a x. Por exemplo, 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2 vai ser igual a bases diferentes, 4 e 2. A gente vai colocar a divisão entre parênteses, 4 sobre 2, elevado a esse expoente comum, que é 2. Resolvendo, 4 dividido por 2 vai ser igual a 2, elevado a 2. Gente, a gente insiste nos parênteses, por quê? Porque às vezes também pode acontecer que a base seja negativa e a gente tem que indicar dentro do parênteses que tanto o sinal, o numerador e o denominador vão ser todos elevados ao expoente, como esse caso aqui. Menos 3 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3 vai ser igual a bases diferentes e uma divisão. Vamos colocar essa divisão entre parênteses. Menos 3 sobre 4 elevado ao expoente comum, que é 3. Então, viu aqui? Tanto o sinal quanto o numerador e o denominador vão ser elevados a esse expoente 3, ok? O sinal negativo elevado a um expoente ímpar vai continuar sendo o mesmo sinal, menos 3 elevado a 3 vai ser igual a 27. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Sobre 4 elevado a 3, que é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que vai ser igual a 64. Então, resultado, menos 27 sobre 64. Letra H. A elevado a x, entre parênteses, elevado a y. Nós temos aí um caso de potência de potência. Como é que a gente resolve? A gente vai repetir essa base, a base A,
e multiplicar os expoentes diretamente, x vezes y. Por exemplo, 3 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 4, vai ser igual a, vamos repetir a base 3 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 elevado a 8. 5 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 4, vai ser igual a, repete a base é 5, 2 vezes 4 é igual a 8. 5 elevado a 8. Letra I. A elevado a x sobre y vai ser igual a. Então, essa base está sendo elevada a um expoente que é uma fração. Como é que a gente resolve isso? A gente vai colocar a base dentro da raiz, o denominador do expoente passa a ser o índice da raiz e o numerador do expoente passa a ser o expoente da base dentro da raiz. Por exemplo, 4 elevado a 2 sobre 3 vai ser igual a, vamos colocar essa base 4 dentro da raiz, o denominador do expoente passa a ser o índice da raiz e o numerador do expoente passa a ser o expoente da base dentro da raiz, ok? Resolvendo, raiz cúbica 4 elevado a 2 vai ser igual a 16. Raiz cúbica de 16. 2 elevado a 4 sobre 2 é igual a, vamos colocar essa base 2 dentro da raiz, o denominador do expoente passa a ser o índice da raiz, o numerador do expoente passa a ser o expoente da base dentro da raiz, ok? Se quiser desenvolver, vai ser igual a raiz quadrada, tanto faz, tá, gente? Colocar esse 2 ou não. Quando é assim, já se sabe que o índice é 2, quando não coloca nada. 2 elevado a 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Lembrete rapidinho. Inscreva-se e compartilhe.